Havendo o número regimental, declaro aberta a audiência pública convocada através do edital publicado no dia 6 de junho de 2018, com a seguinte ordem do dia: políticas públicas para os equipamentos de cultura afro-brasileira na região do Porto da cidade do Rio de Janeiro. A presente audiência pública foi solicitada pelo deputado Flávio Serafini. Convido o Israel Oliveira, do Movimento de Reparação, para fazer uso da palavra. Bom dia para todos e todas. Bom dia. Eu sou o professor Israel de Oliveira, professor de Educação, e faço parte do movimento de reparação aqui no Rio de Janeiro. Aliás, movimento nacional, que a gente está trabalhando em relação justamente ao que foi aprovado em Durban, em que o Brasil foi condenado a ter que reparar aos descendentes de povos escravizados no Brasil. Não é? Isso foi tirado em 2001, e o Estado Nacional foi condenado a isso. Ele estava lá e ele assinou essa resolução da ONU, e nós estamos aqui trabalhando em relação a isso. Não é? Eu queria ressaltar, em relação a isso, dando uma pequena pausinha, né, nas contradições que a gente percebe até aqui, até essa caminhada aqui, né, para chegar aqui principalmente. Né, isso aqui é uma casa do povo, né, uma casa do povo em que nós negros temos que fazer uma triagem no segurança, né, para poder chegar, acessar a casa do povo. Né, e assim mesmo é a SEDUC. Eu sou professor há 20 anos na SEDUC, é a mesma coisa. Para chegar lá, eu tenho que quase que botar a mão na parede, e o tratamento para a Casa do Povo é bem interessante, né? As contradições. E a gente está falando de Pequena África no Rio de Janeiro, mas existem Pequenas Áfricas no Brasil todo. E, nesse momento, nós estamos trabalhando com a Pequena África no Rio de Janeiro. E nós estamos com um projeto aqui na Câmara Legislativa do município, em relação a isso, para a preservação da nossa memória, aqui na Pequena África do Rio de Janeiro, essa Pequena África que vai até o Catumbi, né, daqui do Beneditinos até o Catumbi, pelo menos, esse entorno todo, e nós estamos trabalhando com essa questão de preservação da memória. A gente está falando de reparação, e é uma questão bem controversa, enquanto governo, e muitos falam de ação afirmativa. Só para a gente ter bem nítido isso na nossa mente, que a ação afirmativa é aquilo que o Estado dá como ele pensa que deve ser ressarcido o negro que foi vítima do crime da escravidão, porque a ONU declarou que a escravidão é um crime contra a história, um crime contra a humanidade. Por isso, ele é imprescritível. E nós estamos realmente entrando com uma ação em relação a isso contra o Estado. E o Estado não é o governo, o Estado é o Estado é permanente. Né? Entra o governo, faz o governo, o Estado é o Estado. E é disso que a gente está falando. O movimento de reparação é justamente isso, para a gente não ter nenhuma dúvida em relação ao que seja ação afirmativa, a reparação. E nós não trabalhamos na questão do crime de ódio, que é o crime de racismo, mas sim nós trabalhamos no direito internacional, que realmente cuida do crime contra a humanidade, crime contra a história. E nós estamos aqui falando de um local que tem a ver com a nossa memória. Nós estamos vendo aí o VLT fazendo o que está fazendo, está simplesmente violando o túmulo dos nossos ancestrais. Né? E o IFAM, ele simplesmente se recusa a conversar conosco, não estava lá presente. Eu também não vi ninguém do governo, secretaria, representando, no caso, o Estado, presente nessa reunião que nós tivemos na semana passada. Não vi secretaria de Educação, enfim, eu não vi os poderes constituídos lá para conversar, a dialogar, iniciar um diálogo em relação a isso, em relação à nossa memória. Estamos falando de uma questão coletiva, não estamos falando de um museu aqui, ou de um espaço aqui, ou de Filho de Gandhi aqui, ou enfim, nada de fragmentado. Estamos falando de espaços da nossa memória de forma coletiva. Estamos falando de um território histórico, e não de um sítio histórico. Também sou guia de turismo, também trabalho nessa cidade há mais de 20 anos. E como professor também trabalho de história também. Então, gente,
é disso que a gente está falando justamente disso, de um crime que foi cometido, um crime que não prescreve. E nós estamos aqui falando de coisas pontuais, para que fragmentem a nossa história, mais do que está fragmentada. Então, o respeito, acima de tudo, com essas questões que está vendo. A gente vê aqui essas contradições. Por exemplo, em Praça 15, nós temos uma estátua de Dom João, maravilhosa, linda, e lá escondidinha a gente vê quem? João Cândido, que até hoje não foi ressarcido pelos crimes que a Marinha cometeu contra ele. Que até hoje, todos foram, a maioria foi, ele está lá ainda. E a gente vê essas contradições com discursos bonitos e uma prática que não tem nada a ver com discursos e práticas diferentes. O senhor que já pertenceu à Secretaria de Segurança deve estar bem a par dessas questões, né? O Museu da PM, o que é aquilo, gente? O que é o Museu da PM? O que simboliza, já que estamos falando de simbolismo, o que simboliza o Museu da PM lá, com nossa memória? Por que a gente fala de uma coisa e faz um discurso em relação a uma questão e a nossa prática é completamente díspare? Isso me causa uma espécie, né? A gente está aqui falando de questões culturais e a gente percebe que a nossa cultura negra ela é dominada é gerida pelos não negros. Quem ganha dividendos justamente são os não negros. Por que a gente não inicia um diálogo em relação a essa questão de maneira ética e respeitosa? Por que a gente não começa a fazer isso? Nós estamos com esse projeto de lei que a gente está entrando aqui na prefeitura. Por incrível que pareça, o bispo-prefeito já deu para os nossos irmãos judeus, né, um espaço maravilhoso, sem nenhum problema, sem nenhum questão nenhuma, simplesmente deram. A gente está assim lutando exatamente desde 2001, 16 anos. São 16 anos que a gente está tentando iniciar um diálogo com as nossas autoridades constituídas que deveriam nos representar, que o povo brasileiro é constituído praticamente 60% dos negros, e o que deveria estar aqui, pelo menos, deveria ser correspondente a isso, infelizmente não é. Não é? Eu trabalho na questão pública desde que eu me entendo como gente, né? Então, a gente está falando aqui do sequestro da nossa história. E ninguém melhor para falar disso do que a gente mesmo, né? E essas contradições que a gente está vendo aqui é uma coisa de louco. A gente está falando de um crime, contra um povo e que a gente está tratando de maneira que venha fragmentada, né? Uma maneira fragmentada, uma maneira que, infelizmente, que deveria ser tratada de maneira coletiva, que é um interesse coletivo, é um interesse que a gente tem que levar em consideração as questões de todo esse entorno, né? Então, é disso que a gente está falando aqui. Como vai se dar essa articulação conosco, que somos sujeito dessa história e não objeto? Né? Como vai se dar essa interação com o nosso processo que nós estamos aqui na prefeitura? Como vai se dar essa questão, nosso processo que a gente está entrando também na instância federal, né, com um projeto de lei de iniciativa popular, também com essa questão da reparação, e a gente está também com a questão com a OAB nesse sentido. Eu gostaria de saber como é que o Estado, nesse momento, podemos aproximar o discurso da prática. Como podemos fazer isso? Como podemos ter essa iniciativa de sair daqui de maneira que possamos protagonizar a nossa história e não ser refém dela? É essa questão que eu tenho colocado aqui para os meus irmãos que estão aqui, para quem é solidário, para quem realmente é responsável com essa questão, que nós somos todos responsáveis, na verdade, todos nós, não importa a cor, todos nós somos responsáveis. Então, quem se sente nessa situação de realmente humana, né? Essa questão humana que deve ser tratada de forma humana, então, nós temos esse dever, que aquele que se omite, infelizmente, já tem ao seu lado, né? Aquele que se omite, já sabemos de que lado está. Então, é uma
É um apelo que eu faço de maneira a que a gente possa realmente fazer esse procedimento de maneira humana, de uma maneira ética, e que não venha fragmentar e não venha agravar mais esse crime que já dura 516 anos, 18 anos. Eu agradeço a todos. Obrigado, Jael, pelas suas palavras. Quero dizer aqui para você, Jael, que a Comissão de Cultura está à sua disposição para que a gente possa, está aqui eu, o deputado Eliomar, apresentar a iniciativa legislativa desta reparação, nos termos daquilo que já foi deliberado nas cortes internacionais. Eu, quando passei pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, eu zerei, ou seja, fiz o pagamento, enquanto secretário, de todos os processos de reparação que haviam na Secretaria, processos decorrentes do período da ditadura. Então, todos os processos de reparação, eu fui responsável por zerar o pagamento. Nós tinha uma fila enorme de processos, o Estado não pagava, eu coloquei como prioridade na Secretaria e nós fizemos o pagamento de todos os processos. Iniciativa minha, e com uma luta muito grande travada nesse plenário desta casa, contra uma direita retrógrada, atrasada, nós conseguimos aprovar a pós-graduação, cota para pós-graduação, porque nós já tínhamos a cota para graduação e nós conseguimos aprovar para pós-graduação também. E já está sendo aplicada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, uma luta árdua que nós travamos aqui na Assembleia. Então, aquilo que nos chega, nós estamos aqui para expressar a vontade popular. E nosso mandato é um instrumento para isso. E vocês estão à disposição para utilizar esse caminho para que a gente possa avançar. Porque nós estamos lidando aqui, e ouvi 2 ou 3 intervenções desde que cheguei, nós estamos lidando com um claro processo de negação e invisibilização, desta que é uma marca, talvez das mais importantes, da memória da história brasileira. Na verdade, esses espaços na zona portuária, o caso do Valongo em particular, mas esses espaços já mencionados, o Instituto de Pretos Novos, o Jardim Suspenso do Valongo, são espaços que estão num carrefour, na confluência, de memória, história, cultura e educação. Por isso é fundamental que a gente tenha políticas públicas e iniciativas, como, por exemplo, eu fiquei pensando aqui, fazendo alguns apontamentos enquanto cheguei, a Comissão de Cultura, a Comissão de Educação, sem que a gente pretenda substituir o Poder Legislativo, não se trata disso, mas iniciativas do Poder Legislativo, a Comissão de Educação, a Comissão de Cultura, a nossa Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, o Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras, instituído nessa casa, o Fórum, a Frente Parlamentar em Defesa do Patrimônio, Patrimônio Histórico do Estado do Rio de Janeiro. Talvez promover, quem sabe a partir do 2º semestre, algumas aulas públicas nesse espaço. Nós temos, por exemplo, assim, eu participei muito indiretamente, como um pitaqueiro, dando pitacos longínquos, do processo de construção, Denise, saúde sua presença aqui, já lhe conheço há algum tempo, das líderes da educação, do processo de elaboração do dossiê que fundamentou a candidatura do caso do Valongo a Patrimônio da Humanidade, porque, na verdade, conheço pessoalmente a arqueóloga que foi uma das protagonistas da redação desse dossiê, que é a arqueóloga Rosana Najar, do IFAM, e depois da declaração da Unesco, assim, o sentimento que a gente tem, para além de um ato formal que ali se realizou como celebração da declaração da Unesco, nada mais aconteceu. Ao contrário, nós tivemos assim, sucessivas denúncias de abandono daquele local. Então eu fico imaginando se a gente não pode levar, por exemplo, uma aula pública a Rosana Najar para detalhar o dossiê de candidatura da candidatura vitoriosa do caso Valongo como Patrimônio da Humanidade. Fico imaginando a gente levar para lá uma aula pública sobre os 15 anos da embromação da grande embromação que os 15 anos da Lei 10.639, instituída em 2003, que buscou garantir nos currículos da educação básica do Brasil a história, a literatura e a cultura de África. Enfim, então, acho que a gente tem que tomar alguma iniciativa
que dê visibilidade à causa, enquanto fazemos pressão sobre o poder público constituído, né? É de fato de se lamentar, eu endosso aqui o lamento e o protesto feito pelo Zaqueu e também pelo professor que me antecedeu, sobre a ausência de representações do governo do Estado. É inaceitável, Eliomar, que a Secretaria de Cultura não se faça presente. É absolutamente inaceitável que o INEPAC não se faça presente. Então, eu queria aqui colocar o nosso mandato à disposição, lembrar que temos esses outros coletivos institucionais dentro da Assembleia que podem, em conjunto, jogar peso com a bela iniciativa da Comissão de Cultura, para, no nosso caso, tentar, além de pressionar o Poder Executivo, dar visibilidade ao tema. Dar visibilidade. Então, uma das iniciativas, entre tantas outras possíveis, pessoal. Não é a iniciativa, uma entre outras possíveis, né? Eu imaginaria que a gente pudesse, por iniciativa da Assembleia Legislativa, com esses coletivos organizados, organizar um programa de aulas públicas naquele espaço, não é? E com a Assembleia, inclusive, viabilizando o deslocamento de escolas, de professores, de alunos, enfim, como forma também de dar publicidade e de pressionar, né, o Poder Executivo a fazer alguma coisa, porque a zona portuária do Rio não pode ser uma nova Miami, né? Essa não é sua vocação, né? Ali é uma marca dura, mas importante da história brasileira. Eu não sabia, eu sempre me referi àquele porto como a porto de recepção de negros escravizados das Américas. Você diz que é do mundo. Eu nem sabia que tinha essa dimensão ainda maior. Isso não pode ficar no apagamento. Isso é parte da nossa história, até para que a gente possa, sob quaisquer circunstâncias, evitar que isso se reproduz de alguma forma, mais ainda em tempos como este que vivemos, né? Então, em tempos como este, principalmente, é ainda mais importante que essa memória e essa história não sejam invisibilizadas. Por isso, a importância dessa audiência, por isso a importância de que tomemos algumas iniciativas nesse sentido. Eu quero cumprimentar a Comissão de Cultura pela audiência, aqueles e aquelas que encaminharam um pedido para que a audiência fosse realizada, e esperando que ela tenha um desdobramento efetivo. Eu dou essa ideia, né, que a gente possa programar em conjunto uma sequência de aulas públicas, Denise, lá no Cais do Valongo, sobre temas relacionados, né, à memória e à história de África no Brasil. Enfim, fica aqui a minha sugestão, mas parabéns à audiência, parabéns a nós que estamos aqui fazendo esse debate. Obrigado, deputado Waldeck. Mais alguma consideração? Olha, vamos aproveitar essa sua ideia, Waldeck. Vamos levar o presidente da casa para ver se a gente consegue construir esse formato. E aí, dialogando com a Secretaria de Educação e dialogando com todos aqueles que participaram desta audiência aqui, para que a gente consiga ter um desdobramento positivo dessa audiência pública que realizamos. Dizer que eu sou aqui um soldado, que me encaminha, a gente realiza, né? Agradecer ao deputado Flávio Serafini, que fez a solicitação da audiência, e foi um dia de muito ensinamento hoje aqui nesta casa. Muito obrigado a todos que aqui estiveram. Declaro encerrada a presente audiência pública.